Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho As Boas Novas de Deus. E eu quero comentar com vocês, desta feita, a lição 4, que tem o seu título, O Ministério Avivado de Jesus. No entanto, para falarmos sobre, mostrar a lição para vocês, se está vendo esse vídeo aqui, não viu os anteriores, então é a lição da CPAD, a lição número 4, a quarta lição. E nesse caso já foram abordados a primeira lição, a definição de avivamento espiritual, avivamento no Antigo e no Novo Testamento, e agora na vida de Jesus. Mas primeiro, para entender, situar você e trazer algumas explicações que talvez vai lhe ajudar nas próximas lições, você que é da Assembleia de Deus, que é professor, quero te ajudar. Uma coisa que você tem que entender, meu irmão, ou você mesmo que estuda as Escrituras e gostaria de um aprofundamento, de entender melhor a lição, ou um caminho para se aprofundar, até mesmo como certa vez eu disse a um dos pastores, que um dos pastores bem conceituados da Assembleia de Deus, e eu disse a ele, agora recente, no encerramento da lição passada, há 4 semanas atrás, eu falava para ele da dificuldade que é fazer aplicações dessas lições, devido à complexidade que os autores colocam e muitas vezes os tópicos que não se ligam com o outro, muitas vezes, ou que dentro do tópico você se perde completamente, Eu acho que a CPAD deveria rever os autores, eu acho que eles precisam ser atualizados, E as lições precisariam ter uma abordagem diferente. Mas essa é uma opinião minha, Não sou nem pastor, então assim, somente a nível de crescimento mesmo. Uma coisa também que é interessante, Com referência ao professor da escola dominical, seja da lição de jovens ou mesmo essa daqui que é de adultos, ou qualquer outra lição, ou professor de uma forma geral, professor das Escrituras. Primeiro, nem todo mundo foi chamado para ensinar, nem todo mundo foi chamado. E muitas vezes eu vejo o déficit de conhecimento e uma das formas é espiritualizar a lição. Então a pessoa não consegue fazer a aplicação de uma forma conceitual da lição, de uma forma mais expansiva a partir da dinâmica da lição, do contexto da lição, do contexto dos textos bíblicos. Então muitas vezes a pessoa espiritualiza, sai da lição, espiritualiza muitas vezes a lição e bate no conhecimento naqueles outros professores que se dedicam a produzir uma boa aula, e acabam esculachando o conhecimento. Quero dizer o seguinte para você, meu irmão. Você que segue muitas vezes esse caminho, e eu compreendo que muitas vezes é um déficit, uma falta de capacitação voltado para o estudo mesmo. E até mesmo dentro do pentecostalismo, muitas vezes a gente ouve que o pentecostalismo e fazer teologia vai esfriar o crente. Vai não. Teologia, o que a teologia faz com o crente o crente, vamos dizer, o crente anda em zigue-zague. A teologia coloca você para seguir o caminho reto, entendeu? Trazendo a consciência. Dito isso, porque já falei demais, Só fazendo essas ressalvas. A lição, ela vai abordar... Eu mudaria o nome, porque o título da lição, o autor colocou o Espírito Santo, o Ministério Avivado de Jesus. Eu colocaria assim a lição: o Espírito Santo na vida de Jesus, Eu faria isso. E aí eu quero apresentar, também outra coisa que devemos observar. Essa lição, ela está dentro de uma das doutrinas da qual eu recomendo até você adquirir. Aqui é a teologia sistemática, você que é assembleiano. Tem até uns vídeos aí, fiz uma série de vídeos falando sobre a teologia sistemática. Então, se você não viu, vê aí, assiste os vídeos para você entender o que é uma teologia sistemática. Mas de resumo, é onde é abordado as doutrinas, todas as doutrinas do cristianismo, no caso, 10 principais doutrinas e fragmentado em vários subtópicos. Essa teologia sistemática aqui,
como ela é pentecostal, ela vai focar muito no pentecostalismo, né? A Assembleia de Deus é pentecostal, então tem esse foco. Ela é fininha comparado a outras, como a do Charles Hodge, né? Ou até mesmo a do Calvino, é bem... Na verdade, todas elas, com exceção do Walter Brunelli, que eu recomendo se você é pentecostal, que é em 4 volumes, está ali na biblioteca. As outras teologias sistemáticas pentecostais, normalmente elas são muito resumidas, né? Não existe estudos bem aprofundados. Mas eu quero aqui outra que é bem simples, né? Que é do Zacarias de Aguiar. Sim, essa teologia sistemática da Assembleia de Deus, ela é com autores, vários autores, não é um autor só, né? Mas eu quero recomendar a você, se você não tem, esse manual aqui, de teologia sistemática. Aí você vai entender porque eu acho que essa lição, o nome era para ser o Espírito Santo na vida de Jesus, né? Essa teologia sistemática, eu não vou usar o esboço da pentecostal, porque fica muito preso ao pentecostalismo. Mas a pneumatologia, para você entender, antes que a gente dê segmento aqui à lição, ela é a doutrina do Espírito Santo. E a doutrina do Espírito Santo, se você pegar uma teologia sistemática, você vai entender, por exemplo, a natureza do Espírito Santo, então a terminologia, né? O Espírito Santo como um ser pessoal e como um ser divino, né? Aí é onde está essa lição. Eu não vou falar tudo aqui que está aqui, todo o esboço, mas aí é onde está a lição, que é o ministério do Espírito Santo. Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e nesse caso aqui ele não colocou específico na vida de Jesus, mas nos evangelhos, nas epístolas, né, que é o livro histórico do Novo Testamento, e aí dá sequência. No entanto, a abordagem da lição é a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Ministério aqui, o título da lição é serviço, né? Jesus, tem que entender que Jesus é Deus e com uma dupla natureza. Eu não vou explorar isso, porque eu recomendo depois você dar uma pesquisada sobre as duas naturezas de Jesus, né? E então vamos entender a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Como ela se deu. Nós sabemos que Jesus, né, ele é o Filho de Deus, né? João no capítulo 1 vai apresentar, né, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o próprio Verbo era Deus, afirmando a divindade no caso de Jesus, que Jesus era o próprio Deus. Então Jesus veio à Terra, né? Ele se fez como um ser humano em carne, né? E completamente Deus e homem, mas sem pecado, sem a natureza caída de Adão. Então, um Deus completo, né? Antes de Jesus vir, né, Deus ele formou o seu povo. No entanto, o povo se encontrava numa situação perdida. Então, o que Jesus vai iniciar ali? O seu ministério na Galileia, promovendo ali o seu primeiro milagre, né, em João, no capítulo 2, quando ele vai transformar a água em vinho, né, em Caná, João capítulo 2, e ele vai transformar aqui a água em vinho, né, nessa festa de casamento que ocorreu. Mas o ministério de Jesus, ele vai além disso, né? Jesus, ele ensinou, qual era o objetivo? Conduzir as pessoas à comunhão com Deus e reconciliar com Deus através do seu próprio sacrifício. Quem? Jesus, ele se ofereceria no nosso lugar. E o que ele faria com isso? Ele pagaria pelos nossos pecados, todos os nossos pecados, para que aí nós tivéssemos acesso a Deus, né? Ele nos libertasse da natureza corrompida e para nos levar a essa comunhão com Deus. E ele é bem sucedido em tudo isso, é tanto que hoje nós somos a igreja, né? E esse impacto ele vai começar pelos judeus, mas no entanto vai se espalhar por toda a humanidade, a ponto do cristianismo hoje ser considerado a maior religião do mundo, né? É o cristianismo. E
você vê que o ministério de Jesus, logo quando ele se inicia, vai haver uma grande repercussão, porque o que Jesus fazia, as autoridades religiosas, os religiosos da época não faziam, né? Jesus operava ali entre o povo, e a palavra de Jesus, a autoridade que Jesus fazia aquilo, né, o qualificava para isso. O que eu quero dizer? Não era uma autoridade de dizer uma coisa, mas não fazer aquilo que ele dizia. Então Jesus, ele viveu de uma forma reta, e as pessoas olhavam para ele e o ouvia, e ali as pessoas tinham esperança, mas não uma esperança em alguém, simplesmente um profeta, mas no próprio Deus. As pessoas viam Deus em Jesus Cristo. Daí a fama dele ser tão grande e as multidões seguirem até Jesus, né? E também, como também é preciso entender que o impacto da mensagem que Jesus transmitia, né, estava em torno da mensagem que ele trazia, né? E que, por exemplo, os judeus e toda ali a comunidade da qual Jesus compunha, a comunidade judaica, né? Ela tinha várias vertentes religiosas e políticas, né? Os herodianos, os essênios, os saduceus, os fariseus, né? Os zelotes, né? Então havia ali uma comunidade tanto religiosa como política, né? E cada um trazia ali a sua mensagem. No entanto, quando as pessoas olhavam para Jesus e ouviam a mensagem que Jesus transmitia, elas entendiam que a mensagem que Jesus transmitia vinha do próprio Deus. Você vê isso no reconhecimento de em Romanos, em João, no capítulo 3, né? Em uma das suas autoridades, dos judeus, né? O João capítulo 3, em Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, ele vai até Jesus e ele vai dizer assim para Jesus. Ele vai dizer que Jesus, ele vinha da parte de Deus, né? Porque ele compreendia que ninguém pode fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Então você vê o reconhecimento de uma das autoridades, daí a mensagem de Jesus ela ter tanta autoridade. Quando nos voltamos para o início do ministério de Jesus, não podemos deixar de lado o próprio dessa atuação, né, da Trindade, e no início do ministério de Jesus, não podemos nos esquecer do próprio início ministerial de Jesus a partir da sua concepção. Você vai ver que o próprio nascimento de Jesus em Lucas, né, no capítulo 1, quando o nascimento de Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel, né, ele é enviado por Deus para levar ali a mensagem que aquela virgem que estava comprometida ali com José, né, ela que era da descendência de Davi, Maria, o anjo vai até ela e diz: você foi agraciada, né, o Senhor, ele está com você, né, e ela vai ficar perturbada, e o anjo diz: calma, não tema, porque você encontrou graça diante de Deus, você vai ficar grávida e você vai dar à luz um filho, a quem você vai dar o nome dessa criança vai ser Jesus, né? E o anjo diz quem Jesus vai ser. Ele será grande, né? Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi. Ele vai reinar eternamente e seu reino não terá fim. Quer dizer, o Messias que os judeus esperavam. No entanto, eles esperavam um Messias completamente político, que viesse a libertar a comunidade judaica, né? Os israelitas, podemos dizer assim, viviam ali sob a opressão romana. E o que acontecia? Eles esperavam que viesse um Messias, libertasse todos eles daquela situação de opressão romana. No entanto, Jesus, o Messias, ele vinha, mas não vinha como os judeus esperavam, né? Os judeus esperavam dessa forma. Mas o texto diz que ele viria reinar ali, seria um rei, não haveria sucessão de reinado. Ele seria o rei que reinaria eternamente.
Só que Maria vai questionar o anjo como é que isso poderia acontecer. E aí nós vamos ver a atuação do Espírito Santo a partir do nascimento. O versículo 35 de Lucas, no capítulo 1, diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que nascerá será santo e será chamado o Filho de Deus. Então você vê que aqui nós vemos que aquele que nasceria de Maria, que seria o Filho de Deus, a concepção seria a partir do próprio Espírito Santo, que concederia essa concepção. Como o Espírito Santo viria sobre Maria, né? O poder de Deus cobriria Maria, né? E aquele que nasceria de Maria seria santo, né? E o próprio Filho de Deus. Então quem gerou Jesus? O Espírito Santo. É a primeira atuação que nós vemos do Espírito Santo atuando na vida de Jesus. E aí ele vai se tornar, a partir daí, o Emanuel. E o que isso quer dizer? Deus conosco. Então Deus, ele se faz homem, João 1,14, ele vai se fazer homem, né? E vai habitar com os seres humanos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade, né? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós vemos no nascimento de Jesus a atuação do Espírito Santo, mas nós também vemos no segundo ato, que vai ser o seu batismo, né? E aí, o texto de Mateus, em Mateus você vai ver a outra atuação do Espírito Santo nesse ministério de Cristo, no capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia, abra a Bíblia, vá conferindo, para não ficar somente nas minhas palavras. Então, Jesus cresce, né? Nós sabemos que Jesus cresce e chega o momento do batismo, né? O batismo que um batismo que João ele praticava lá no Rio Jordão. 3,17 vai dizer assim, em 3,13, vamos começar do 13. Então Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que não quis batizar. Jesus, não, calma, faça, porque isso tem que acontecer dessa forma. Mas João tentou impedir: não, tu vens, como é que você vem a mim se é eu que preciso ser batizado por você? Não, não é o Senhor Jesus que precisa ser batizado, eu preciso ser batizado por você. E aí Jesus vai dizer assim: não, deixe por enquanto, porque isso convém para se cumprir toda a justiça. Então João vai consentir, né, e batiza Jesus. Aí nós vamos ver mais uma atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. E depois que Jesus foi batizado, concluiu o batismo por imersão no Rio Jordão, e Jesus vai sair, né, da água, e aí nós vemos a manifestação. Quando ele sai do céu, né, o Espírito de Deus vai descer com ele, primeira forma da Trindade, em forma de pomba, o Espírito desce sobre Jesus, né, e a segunda parte, o Pai, né, primeiro o Espírito Santo, agora o Pai. E uma voz vinda do céu diz: este é o meu Filho amado, de quem me agrada. Então você vê a primeira atuação na própria concepção. Jesus foi gerado através do Espírito Santo, né? E no próprio batismo, né? Lá no Rio Jordão. E o que acontece? A Trindade se manifesta, né? Só que no finalzinho do batismo, né? Quando termina o batismo, logo no capítulo 1, no primeiro versículo do capítulo 4, ainda de Mateus, você vai ver que ele vai ser outra atuação do Espírito Santo. Ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Vai lá, conduz Jesus até o deserto, e Jesus vai passar por, o texto descreve 3 atuações do inimigo
na tentação de Jesus, primeiro através da fome, porque ele passa um período ali de jejum, e aí ele tem fome, aí é nessa hora que Satanás vai aparecer para Jesus e vai fazer todo o questionamento, primeiro para Jesus transformar as pedras em pão, né? Depois, no segundo, ele leva Jesus até a cidade, na parte mais alta do templo, leva Jesus até o templo, coloca lá na parte mais alta e tenta Jesus, se Jesus era Deus, atirar-se lá, porque estava escrito, ele vai citar o Salmo 91 e o versículo 11 e 12, né, que Jesus cairia e os anjos, né, o texto diz, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te sustentarão com as mãos. Jesus vai repreender a ele, que não se deve tentar a Deus. E a terceira tentação é a manifestação da glória, né? A glória do mundo oferecida a Jesus. Ele leva Jesus até um monte alto, mostra todos os reinos e a glória que esse mundo produz e oferece a Jesus em troca da adoração. Jesus nega, né? Isso aí, nega essas propostas do inimigo para que ele caísse, para que ele abandonasse Deus e passasse a adorar o diabo. E aí o que acontece? Ele resiste, e ele resiste através da palavra. O inimigo faz as propostas, ele diz, não, está escrito. Aí Jesus também está escrito. E aí combate o inimigo com a própria palavra, e a distorção que ele faz com a própria palavra, ele deixa Jesus e os anjos vêm e o servem. Então, a partir daí, a partir da tentação, é como se tivesse sido uma preparação. Nascimento de Jesus, batismo e a descida do Espírito Santo sobre Jesus, e logo após a aprovação para ser aprovado de Jesus, quando vai se dar início então o seu ministério. Jesus vai iniciar o seu ministério, né, aos 30 anos, né? Depois dessa volta da tentação, ele segue o seu ministério, né? E aí o ministério de Jesus primeiro era trazer a boa notícia para as pessoas, apresentar a boa notícia que ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Por quê? Por causa da transgressão, o pecado de Adão e Eva distanciou as pessoas do caminho de Deus. Elas precisavam reencontrar o caminho. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era de forma esporádica. Então atuava na vida de algum profeta, de algum rei ou de alguém que ele usava, e enquanto aquela pessoa era viva, as pessoas permaneciam fiel a Deus. Quando ela morria, aí as pessoas se voltavam. Quando o rei era bom, as pessoas se viam a Deus. Quando o rei era ruim, as pessoas se distanciavam de Deus e caíam na idolatria. Jesus agora vem, é o próprio Deus. É convalidado a Trindade e agora ele segue o seu ministério. Jesus é o próprio Deus. Deus, né? Deus agora está presente para conduzir todos a ele. É tanto que o ministério de Jesus vai atrair multidões até ele. Depois, o que vai acontecer é quando Jesus vai aos céus e ele promete o Espírito Santo para aquela que agora não seria mais somente de forma esporádica, mas para todos. E quando Jesus vai aos céus, o Espírito Santo vem em Atos, no capítulo 2, para habitar agora, é habitação. E aí acontece agora uma nova dispensação, a dispensação da graça na vida de toda a humanidade. E agora as pessoas, primeiro, com a dívida paga. Por quê? Porque Jesus pagou pelas suas dívidas, então não existe mais, o homem não deve nada, não deve nada a partir do momento que ele se apropria da redenção, quer dizer, o novo nascimento, Efésios 2:1, ele vos vivificou, e o ser humano ele passa a ter uma vida de comunhão diretamente com Deus, né, através de Cristo e a atuação do Espírito Santo em sua vida, aplicando a obra de Cristo à sua vida. Então, dentro do seu ministério, Jesus operou curas, né, para convalidar, para que as pessoas vissem ali que ele realmente era o Filho de Deus, né, a ponto dele dizer que ele e o Pai eram um só, né. Ele tocava os corações. Por quê? Porque a mensagem dele não era uma mensagem igualitária ao que todo mundo falava, mas quando as pessoas ouviam de Jesus, saía virtude a ponto da mulher do fluxo de sangue querer tocar nele, porque ela, se eu tão somente tocar, por quê? Porque Jesus
era o próprio Deus. Então ele curava, tocava os corações, né? E trouxe também para a vida das pessoas, Mateus capítulo 11, eu quero ler esse texto aqui com vocês. Mateus no capítulo 11, como eu falei, os religiosos traziam ali para a vida das pessoas um jugo sobre a vida das pessoas tão pesado, e nem mesmo eles carregavam esse jugo, mas eles colocavam sobre a vida das pessoas, e as pessoas se sentiam oprimidas. Então quando Jesus vem, Jesus ele oferece agora uma forma diferente de viver a sua espiritualidade, a sua religiosidade, por exemplo, assim, a sua fé, de uma forma diferente e que não fosse um fardo tão pesado que eles não pudessem carregar. E aí Jesus faz o convite: venham até mim, venham, o próprio Deus está aqui, venham até mim. Se você olhar para mim, você vê o Pai. Venham até mim, vocês que estão cansados, porque a religião trazia um jugo, ou o pecado trazia um jugo sobre a vida das pessoas, porque eu vou aliviar a vida de vocês, né? Vou trazer um alívio sobre a vida de vocês, o peso que eu vou colocar sobre vocês, né? E o que eu vou ensinar, né? Sendo manso e humilde de coração, vocês vão encontrar o descanso para a alma de vocês. O que isso quer dizer? Que a alma das pessoas, eles não tinham descanso na sua alma, e que o fardo que eles carregavam era pesado. Então Jesus vai oferecer que agora eles teriam um descanso existencial, e que agora o seu fardo se tornaria leve, né? E ele vai exatamente afirmar isso no versículo 30, porque o jugo que ele trazia era suave e o fardo que ele colocava sobre as pessoas era leve, sendo que o fardo que eles carregavam com a religiosidade contemporânea do seu tempo era pesado. E aí Jesus ele vai libertar cativos. Você vê que ele, no endemoniado de Gadareno, um homem que vivia ali uma opressão maligna, ele ali chega e liberta aquele homem que vivia acorrentado ali por legiões de demônios atuando na vida dele, os satanás, diretamente, e ele passa a libertar, né, a atuar ali, promovendo a libertação, né, libertava os cativos, né, traz vista aos cegos, tanto espiritual, porque as pessoas que estavam cegos dentro da religiosidade viram a luz e abraçaram a luz, não todos, mas uma parte, como também deu vista aos cegos que eram cegos realmente, mas que tinham visão espiritual, como no caso do cego em Marcos capítulo 10 e o versículo 46, caso não esteja enganado, o cego Bartimeu, que começa ali a gritar Jesus filho de Davi, reconhecendo Jesus como o filho de Davi, e que ele tivesse compaixão dele, né? E Jesus vai ali e dá vista àquele homem, né? Libertando ele da sua cegueira e também promovendo a salvação na vida dele, né? E essa foi a libertação que Jesus produziu através do seu ministério. Agora, uma coisa interessante, né? Saindo agora dessa atuação direta do Espírito Santo na vida de Jesus e agora abordando o ministério de Jesus, você vai ver que o autor aqui traz isso para nossas vidas, a importância dessa comunhão com Deus, os meios dessa comunhão com Deus. O primeiro meio você viu lá quando Jesus ele se defende ali na sua batalha com Satanás, com relação às próprias escrituras e à vontade de Deus. Jesus vence usando as escrituras, um meio de você ter essa comunhão com Deus, essa aproximação de Deus, conhecer a Deus, que é o que eu falei no início do meu vídeo. Quando eu vejo um professor da escola dominical batendo no conhecimento, eu fico assim, sabe? E sempre o jargão é o mesmo. Não! Tem que ser assim o poder! Eu fico assim pensando, o que gera vida na vida das pessoas? O que gera vida? O que gera fé? É o movimento ou é a palavra, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir a mensagem do próprio Deus através da sua palavra. Então, quando eu vejo, eu confesso, meus irmãos, que eu fico muito indignado, sabe? A transformação é através do estudo. O que eu vejo são pessoas, ontem eu tive o prazer de conhecer, como cientista da religião, eu tenho que navegar entre as religiões, e ontem eu tive o prazer de participar de um culto
no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, né? Como a minha profissão é ciência da religião, eu preciso viver, fazer pesquisa de campo dentro da própria religião. Não falar do que eu não sei, eu tenho que falar do que eu sei. E ali eu vi uma coisa e eu estava pensando muito sobre isso. Meu celular está gravando, não vou poder nem mostrar para vocês. Mas eu vendo aquilo, eu vendo ali aquela situação, para vocês terem ideia, as Testemunhas de Jeová, elas têm uma dedicação pela palavra, por mais que nós, cristãos evangélicos, né, pensamos de uma forma diferente, compreendemos diferente, temos uma visão de mundo diferente das Testemunhas de Jeová, mas o exemplo deles eu quero trazer para cá, para quando eu ouvi um discurso crítico ao estudo, eu ficar vendo assim. Vocês sabiam que os cultos, que é uma das minhas críticas também, dentro do pentecostalismo, em especial por ser da Assembleia de Deus, da própria Assembleia de Deus, o valor que é se dado à palavra. Essas críticas, eu não suporto essas críticas contra as escrituras, contra se voltar para o estudo, contra fazer teologia, contra cada vez mais buscar conhecimento e se conhecer mais a Deus. Você só conhece através das escrituras. Muitas vezes você lê o texto e não entende nada, mas houve homens que se dedicaram anos e anos, né, de estudo às escrituras, né? Aqui eu vou botar aqui o dedo, tem um comentário aqui, ó, que custou mais de R$1.000, que são 7 volumes do Antigo e 6 do Novo, além dessa enciclopédia aqui, que está aqui, ó, de filosofia e teologia. E eu fico vendo homens que se dedicaram como esse anos e anos, para você pegar lá o versículo, ele explicar o contexto histórico, né? O conhecimento, voltando para o conhecimento, para a gente dar segmento aqui e falar um pouquinho sobre a oração. Falar bem rápido sobre a oração para o vídeo não ficar longo. Quando eu vejo isso, você vê qual a diferença de Pedro e Paulo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Qual é a diferença? Veja aí. A partir do momento que acabam os livros de Lucas e Atos, nós vamos ver aqui na Bíblia, se você vai para o seu índice e abra a sua Bíblia no seu índice, que você vai ver o que eu estou querendo dizer. A partir depois de Atos dos Apóstolos, você vai ver, ó, os escritos do apóstolo Paulo. Paulo era fariseu, ele estudou a lei de uma forma profunda. Veja a contribuição dele no cano, na Bíblia Sagrada. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. Alguns acreditam que Hebreus também é um texto dele, do apóstolo Paulo. Outros dizem que não, né? Eu não vou defender. Mas você veja quantos livros? 13 ou 14, dependendo de Hebreus. E aí, Pedro, pescador, não tinha uma cultura teológica profunda do Antigo Testamento. Viveu com Jesus 3 anos, um curso teológico. Mas aí eu pergunto, quantos textos de Pedro escreveu? 1ª e 2ª Pedro. 2. Paulo, 13 ou 14. Então, meu irmão, peça perdão a Deus, viu? Se você quiser criticar o conhecimento, vá buscar, porque eu tenho certeza que aqueles que criticam o conhecimento, a busca do conhecimento, essas pessoas que criticam, elas criticam porque elas não buscam. E elas querem simplesmente chegar na sala de aula e fazer movimento. E não é assim, meu irmão. Vai estudar as escrituras, chega lá, abra a Bíblia e aprofunda ali a lição. Não só venha trazer o que está escrito na lição, mas aprofunda a lição. Fica a dica. Então, a segunda parte aqui do texto, né, nós vamos ver a importância da oração na vida de Jesus, né? Primeiro vimos a importância do Espírito Santo na atuação de Jesus, de forma específica e direta. Nós vimos 3 partes. Agora, você vai ver a importância da oração e você vai ver que Jesus ele trouxe 2 textos do qual ele ensina a oração dentro dos sinóticos, então são paralelos, mas em Mateus
no capítulo 6 e o versículo 9 até o 13, ele traz um modelo de oração, né? Para que os discípulos ali não orassem como fazia ali os religiosos da época, né? Que iam para meio das esquinas e ficava ali acabando fazendo um tipo de espetáculo, promovendo uma espiritualidade da qual muitas vezes não tinha. Jesus ensina para que se resguardassem dentro do seu quarto e fizessem essa conexão direta com Deus, e ensina um modelo de como se deve orar. E você vai ver que ele vai dizer assim, vocês não devem... eu vou pegar do começo só para que a gente aprofunde. E quando vocês orarem, vocês não devem ser como os hipócritas. Ele vai descrever por que esses homens eram hipócritas. Porque eles eram hipócritas? Eles oravam de pé nas sinagogas e também oravam nas ruas, né? Promovia essa oração nas ruas. Mas não é que seja errado essa forma de oração, mas o que estava interior neles era o que estava errado. Porque ele vai dizer assim, por que eles faziam isso? Faziam isso para serem vistos pelos homens. Então era uma autopromoção, que a fé ela é interior, não deve ser somente uma fé exterior, né? Mas interior, exterior e interior. O que você prega é o que você deve viver. É isso que Jesus está ensinando. Então, e ele vai trazer exatamente, quando você for orar, você faz o seguinte, entra no seu quarto, né? Fecha a sua porta, a sua intenção não é orar, não é manter essa comunhão entre você e Deus, e Jesus tem ensinado inclusive isso a mulher samaritana em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, é uma comunhão entre você, né? E o próprio Pai, né? Então, entre no seu quarto, fecha a sua porta, né? Que o seu pai está em secreto com você ali naquele momento, é uma comunhão você e o pai, né? E ele vai recompensar você, porque ele está vendo que não existe hipocrisia. Não é algo que você está fazendo para ser visto pelas outras pessoas. Você está promovendo a sua oração no intuito de um relacionamento com o pai, de uma comunhão com o pai. E também outra forma é o que ainda hoje é praticado dentro do catolicismo romano, que é as orações repetidas, as Ave Marias, os Pai Nosso, de forma repetida. Ele diz, vocês não devem também usar de vãs repetições, quer dizer, ficar repetindo a mesma coisa, né? Se você faz vãs repetições, não se torna algo espontâneo, mas a oração se torna metódica. Então, o que Jesus está querendo dizer? Vá de forma espontânea a Deus, fale com Ele o que você está passando no momento, porque orações programadas não traz a realidade da sua situação naquele momento. Então o que Jesus está dizendo, vá até Ele e entre com o seu coração e apresente a Ele a sua realidade, que Ele vai fazer, vai ouvir você e vai trazer a resposta para você. E como? O versículo 6 de Mateus capítulo 6, Ele vai te recompensar. E ele vai dizer também que os gentios fazem isso também, né? Aqueles que não eram faziam parte do judaísmo, os gentios, né? Que fazem também essas vãs repetições, e eles pensam que se muito falar eles vão ser ouvidos, mas não é. Essa é a intenção e o que você coloca diante de Deus e de que forma, né? Então Jesus vai dizer, vocês não devem ser semelhantes a Ele, né? Mas o Pai conhece o que vocês necessitam. Antes de você pedir, Ele vai responder, mas no entanto, Ele quer que você vá até Ele e clame a Ele, busque a Ele por sua resposta. Jesus vai ensinar então como é que se deve orar, e Ele vai trazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, então já reconhece Deus como seu Pai. Onde é que está a localização? O Pai está no céu, né? E ele deve ser santificado, o seu nome deve ser santificado na sua vida, não de forma que as pessoas olhem para a sua vida e blasfemem do nome de Deus, mas o nome do Senhor é santificado e na sua vida deve ser santificado a partir que as pessoas vejam Deus na sua vida, né? Venha o seu reino, o reino de Deus reine sobre a vida dos seus fiéis, né? E não seja feito aquilo que eu peço, eu posso pedir ao Senhor, fazer as minhas orações e pedir, mas que seja feito aquilo que Ele quer na minha vida e não o que eu quero que Ele faça, porque o que Ele quer para a minha vida é o melhor, né? Isso na terra, no céu e na terra, né? Por completo, né? Me dê o meu sustento diário, o pão nosso de cada dia, perdoe as minhas ofensas, né? Assim como eu tenho praticado também, perdoando aqueles que me devem, né? Os meus devedores.
guarda-me da minha queda, né, não me deixando cair em tentação, e livre-me do mal. E aí ele finaliza, né, enaltecendo ao Senhor, porque do Senhor é o reino, a glória, para sempre. Amém. Então, quando você vê isso, esse exemplo de oração aqui, né, e eu poderia aprofundar bastante aqui, mas como já está ficando grande o vídeo, então o que acontece? Você vê que você simplesmente se dirige ao Senhor, eu descrevi tudo aqui. Quando você vai para a vida de Jesus, você vai ver que em vários momentos, né, você vê Jesus orando. Eu quero aqui trazer um aqui em João. Para responder, tipo, por que Jesus orava? E aí, aqui, João quando Jesus ressuscita Lázaro, né? E ele vai dizer assim, Jesus respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus, né? E aí ele diz, tirem a pedra. Quando tirar a pedra, Jesus, levantando os olhos ao céu, faz uma oração. Pai, o que ele havia ensinado em Mateus, ele pratica aqui, para que eles vejam que ele vive e pratica. Graças te dou porque me ouves, né? Então, agradecendo porque o Pai tinha essa intimidade e ouvia o que ele dizia, o que Jesus dizia. Então, mostrando que Jesus tinha essa vida de oração, mesmo sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, não são três deuses. Ele se comunicava diretamente com o Pai, né? Havia essa comunhão, né? E ele ora para a escolha dos seus discípulos, ele ora a Deus como forma de gratidão pela graça que Deus concede às pessoas que o ouvem, os humildes, né? E ele buscava isso para mostrar essa comunhão que havia entre ele e o Pai. E um dos seus maiores momentos de oração foi quando ele estava se preparando para ser preso, condenado, crucificado na cruz, né? Ser condenado pelo Sinédrio, ser condenado por pelas cortes que compunham ali o seu julgamento, né? Caminhando ali para Pilatos, para Herodes, pelo Sinédrio, e ele vai ser condenado ali e vai passar pela morte de cruz, morrendo pelo pecado de toda a humanidade. Quando ele está nesse momento ser morto, o que vai acontecer? Ele vai orar ao Pai, e o que ele vai pedir ao Pai, eu vou ler aqui só uma parte, Mateus, no capítulo 26, e o versículo 36, ele leva ali para orar também com ele, é bom observar, né? Pedro e os filhos de Zebedeu, né? No entanto, eles ali não conseguiram permanecer em oração com Jesus, né? E Jesus, ele vai pedir para que, se possível, ali passasse o cálice, mas, no entanto, que seja feita a vontade de Deus. Foi o que aconteceu, que ele morreu. Então, aqui nos traz também que muitas vezes nós nos vemos numa situação que nós questionamos por que Deus não ouviu a nossa oração, né? E se o vídeo cortar aqui, às vezes o meu celular corta, tem uma segunda parte, tá? Para que a gente finalize aqui a lição. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente pede, né? E a própria Escritura diz, por que nós não recebemos? Porque não pedimos mal. Qual é uma condicionalidade da nossa oração ser ouvida? Se tiver de acordo com a vontade de Deus. Uma das formas de nós sabermos que a nossa oração ela vai ser ouvida e que ela é de acordo com a vontade de Deus, é quando essa oração ela é para glorificar o nome do Senhor, quando é para levar as pessoas a ter uma intimidade, quando é para mostrar, vai elevar a minha comunhão com Deus, a gente sabe que Deus vai ouvir essa oração. Mas quando essa oração pode ser para o meu declínio, muitas vezes, né? Para a minha própria glória, muitas vezes você não vai ser ouvido. E por quê? Porque você pediu mal. E então, para finalizar, né, vimos um pouquinho sobre o ministério de Jesus e a especificidade da oração. Agora, para finalizar, que nós devemos ter uma vida, agora voltando
novamente para a doutrina do Espírito Santo, e agora na nossa vida como cristãos, né, dividido em duas partes, para o obreiro e para o membro, né, o crente de uma forma geral. Então, obreiro, quem é obreiro, né? O obreiro, ele o obreiro são as pessoas que são separadas para o reino de Deus. Pode ser um presbítero, pode ser um diácono, né? Pode ser um cooperador, né? da casa do Senhor, né? E o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma responsabilidade grande, né? Daí o critério do apóstolo Paulo, inclusive, quem vai dar a aula sobre Estevão vai ser eu, e eu vou abordar um pouquinho dos critérios que era para se ter o diácono. Qual era o critério para que esse diácono ele se tornasse diácono? Não era de qualquer forma, né? Em Estevão nós vemos um critério, o apóstolo Paulo amplia esse critério. Então, esses obreiros eles têm muitas atribuições, né? Tanto no caso um pastor para administrar a igreja, né? Como também com relação ao próprio ensino. E uma coisa que eu trago aqui, uma crítica, né? Infelizmente os pastores assembleanos, por não serem remunerados, o que acontece? Esses pastores muitas vezes eles têm que trabalhar em uma quantidade de hora muito grande, e além de eles trabalharem muito tempo, eles não têm tempo de tá vendo tudo para a igreja, né? Muitas vezes o pastor ele é centralizador dentro da Assembleia de Deus e ele quer fazer tudo. Claro, isso prejudica o seu ministério, porque ele é incapaz de fazer tudo. Por exemplo, todo domingo de manhã tem uma lição da escola dominical. Ele não tem condições de dar todas as lições da escola dominical, a menos que ele seja aposentado. E também o culto de doutrina, que é na quinta-feira, também é responsabilidade do pastor. Então não tem tempo, né? A não ser que aplique essas lições de qualquer forma, de qualquer jeito, e não vai